Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram pedidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no mesmo Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora, para todos sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Acabamos de ler, irmãos, a carta de Judas. Como falei aqui no início, ela anda na mesma linha de raciocínio do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. Anda na mesma linhagem de pensamento. Qual que era o objetivo, irmãos, inicial de Judas ao escrever essa carta, essa epístola? Era de alertar aos irmãos: devemos batalhar pela fé, nós devemos lutar pela nossa fé. Este era o propósito, irmãos, do contexto dessa carta, trazendo ali então, irmãos, uma lembrança para nós guardarmos a nossa fé que nos foi dada, a nossa fé a qual nós confessamos a Cristo, a qual nós recebemos o Espírito
Espírito Santo, a nossa fé do primeiro amor, a nossa fé que seremos salvos, a nossa fé que teremos morada eterna no céu, a nossa fé que Jesus ele voltará para buscar a nossa igreja, para buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. Então, irmãos, existe uma preocupação de João, como os demais apóstolos, como eles lutavam na igreja primitiva, porque ali se iniciava na construção dessa igreja, da igreja primitiva, também se infiltrava várias pessoas, ou seja, alguns apóstolos falavam assim, os inimigos eles entram no nosso meio para saber como é que nós adoramos, para saber como é que nós fazemos. Eles têm, irmãos, uma estratégia de se infiltrar, irmãos, para trazer para a igreja um tipo, irmão, de destruição, como se fosse uma doença. Quando eu estava lendo esta passagem, pedi ao Senhor, Senhor, como assim, Pai? O Senhor me trouxe uma alusão como se fosse um câncer. Então, os falsos apóstolos, os falsos profetas, eles trabalham dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus, da igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas dessa congregação. Quando eu falo igreja, é todo aquele que se intitulam cristão. Quando eu falo igreja, é todo aquele que se denominam cristão e levam o nome do Senhor Jesus. Falam que são, porém não são. Então esses pais, eles trabalham como se fosse essa doença, como se fosse um câncer no meio da igreja. A preocupação de João era o que? Era tratar essa doença, era tratar esse câncer. A preocupação dos demais apóstolos daqueles dias, aqueles que estavam fortalecidos, aqueles que estavam ainda firmados nas promessas, eles tinham discernimento em saber aquele que serve, aquele que não serve, um dom concedido pelo Espírito Santo, a qual nós devemos buscar a igreja como necessidade, não para hoje, mas para ontem, porque nós devemos ter discernimento de Espírito. Essa é uma necessidade, igreja. Discernimento de Espírito, a busca dos dons espirituais, isso é uma necessidade da igreja. É uma necessidade, mas não é uma questão de status. O irmão fala em mistério, o outro irmão tem interpretação, o irmão tem revelação, não é nada disso. É necessidade para a igreja do Senhor se revestir de todas as armaduras, se revestir do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque, irmãos, senão nós seremos enganados, nós seremos confundidos. E ali já se tratava como sério a progressão desses falsos ensinos, dessas pessoas que não estão lá fora, não. A preocupação de João não era, irmãos, o nosso inimigo, a afronta lá no mundo. A preocupação de João, de Judas, era, me perdoe, irmão, a preocupação de Judas era tratar a igreja de um problema que está no nosso meio. Irmãos, quando nós vemos o nosso inimigo, nós estamos olhando para ele, nós vemos os seus movimentos, nós vemos as suas estratégias, nós estamos de frente a frente, mas é tão difícil, igreja, quando o nosso inimigo ele se infiltra no nosso meio, e nós, se nós não tivermos o discernimento de Espírito, nós seremos confundidos, nós seremos levados, nós seremos encontrados pelas iscas de Satanás. Verdade. Nós devemos nos revestir, igreja. Quando nós tratamos, falamos do diabo, nós pensamos no ser feio, num ser talvez vermelho, num ser obscuro. E algo que se levanta no ninho do leão, do gigante. Nós imaginamos isso, mas nós não imaginamos que o cupim ele pode destruir.
fase inicial tratada da forma correta, você consegue deter. Mas se você não tiver uma atitude, igreja, preventiva contra essa astuta cilada do diabo, se ele tomar conta do corpo, talvez chegue numa proporção que nós já não conseguimos mais fazer nada. Talvez chegue numa proporção agora já nós não temos mais força, igreja, para buscar, para orar, porque a doença já tomou conta. E essa era a maior preocupação da igreja, sabe por quê? Porque ali, irmãos, viviam homens cheios do Espírito Santo. Ali, homens e mulheres de Deus, quando lemos Atos, quando lemos os relatos de Paulo, nós vimos, irmãos, histórias, testemunhos de que quando se impunha a mão sobre a cabeça do crente, do novo convertido, ele já era batizado instantaneamente pelo Espírito Santo. Eles já estavam vivendo o auge da sua fé, eles estavam vivendo o auge da sua força. O inimigo, ele sabe, igreja do Senhor, que ele não pode nos afrontar. O inimigo sabe, igreja, que nós, no auge da nossa fé, da nossa comunhão para com Deus, ele nada pode fazer com a nossa vida. Ele nem ousa em chegar, ele nem ousa em desafiar, porque ele sabe que a derrota é certa. Ele sabe, igreja. Vemos relatos de demônios quando se apresentam a Jesus. Quando Jesus se apresenta, demônios falando o relato sobre o Gadareno, da mulher do Gadareno, que nós temos contigo, podia ser antes da hora, porque sabe, meus queridos, não podem nada contra o nome do Senhor Jesus. E o inimigo, ele é astuto, igreja. Ele sabe que quando você ora, o céu se abre. Ele sabe que quando você coloca a boca no pó Deus te ouve. Ele sabe que nada faz separação de ti do Senhor. Ele sabe que sua fé estiver alimentada, nada pode te abalar. Ele sabe de tudo isso, igreja. Ele sabe que ele não pode contigo. E qual é a estratégia dele? Eu não posso enfrentar frente a frente. Com esse eu não posso, porque quando ele acabou de receber poder agora, este homem está cheio do Espírito Santo. Esse tem discernimento de espírito. Esse tem poder, tem autoridade, que ele está no alto dos céus. Ele entra no meio da igreja. Como Jesus ele mesmo diz que virão lobos vestidos de cordeiro. Se atente, porque virão lobos vestidos de cordeiro. Então Judas, irmão, a preocupação deles era: lute pela sua fé. Paulo ele escreve aos Coríntios: aquele que está de pé, cuide para não cair. Aleluia. Aquele que está de pé, cuide para que não venha cair, porque não é nos dado nada mais daquilo que nós possamos suportar. Então, igreja do Senhor, qual que é o propósito da igreja? Lutar, batalhar por aquilo que foi te dado. Batalhar pela sua fé, se revestir no poder, se revestir na graça, se fortalecer. Porque o diabo ele está ao nosso derredor, esperando uma brechinha que seja para que nos possa tragar. Esperando uma brechinha que seja para que nos possa tragar. Este é o propósito de vir na nossa alma.
Então tem que saber, irmãos, que eu cheio da presença de Deus, o inimigo ele não tem vez. O inimigo ele entra como uma doença, como um vírus, no meio do corpo, que se chama igreja. Então a preocupação, igreja, de Judas, é que nós possamos se fortalecer. Que muitos virão em meu nome, mas não serão. Muitos dirão que são, mas não são. Muitos lobos virão vestidos de cordeiro. Existe a necessidade, igreja do Senhor, de nós nos revestirmos do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos suportar, como Paulo escreve aos Efésios, revestir toda a armadura de Deus, para que possa suportar o dia mau. E a igreja do Senhor, nós tem muito disso, de não se preparar para o dia mau. Outra coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, irmãos, é quando nós almejamos chegar a um posto dentro de uma empresa, a um cargo. Quando eu quero ser um encarregado, um supervisor de uma seção, qual que é o primeiro princípio? Ele se esforça, faz mais que os demais, é o primeiro a chegar, o último a sair, obediente, correto? Porque ele tem objetivo em alcançar, em chegar. Porém, igreja, por eu me esforçar mais, por eu chegar mais cedo, por eu sair mais tarde, por eu ser obediente, eu alcanço. Depois que você chegou lá, qual será a sua estratégia para se manter aonde você chegou? Será que você continua tendo a mesma busca, o mesmo propósito, a mesma disciplina? Onde acontece, irmãos, muitos fracassos no mundo secular, também na casa do Senhor. Quando eu lanço um propósito ao Senhor, eu busco, me consagro. Porém, quando eu alcanço um propósito, eu já estou na exaustão da caminhada. E já não tenho mais estratégia para conseguir manter o propósito. E essa era a preocupação de Judas. Muitos estavam cheios do poder. Muitos estavam cheios da presença. Agora, cheio da presença, a preocupação é: se mantenha cheio da presença. Se mantenha cheio da presença. Lute pela sua fé. Lute pelo seu milagre. Ou você acha, irmãos, que aquele que deseja, almeja comprar um carro, ele guarda junto. Quando ele compra, ele não precisa mais fazer a manutenção. Ele não precisa mais investir no seu bem. Isso nos trazendo para o lado material, que também não é diferente do lado espiritual. Você adquire certa bênção, mas este milagre, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser zelado. E o que muitos crentes, muitas pessoas fracassam, é que quando nós alcançamos o milagre, nós não fazemos a manutenção do mesmo. Quando nós alcançamos a bênção, nós não fazemos mais a manutenção do mesmo. Eu oro pelo dom espiritual. Eu busco o dom espiritual até ser batizado e receber a minha porção.
Saiba que da mesma maneira que o material, o espiritual, ele vai se depreciando com o passar do tempo. Se você, irmão, não lutar por aquilo que Deus te deu, pela sua fé, pelos seus milagres, pela sua família salva, saiba que você pode ter ele na mão, mas se você não cuidar, pode vazar pelas mãos dos seus dedos. E essa, irmãos, era a preocupação inicial de Judas. Judas, ele alerta a todos os leitores dessa epístola. Você deve lutar por aquilo que é seu. Você deve batalhar. É constante. Não deixe, igreja do Senhor, os ensinos de Cristo, a verdadeira fé de Cristo, ser distorcida por falsos ensinos. Porque os falsos ensinos estão aí. Nós podemos olhar para nós e ver assim: igreja tal está fazendo isso ou aquilo. Como a palavra do Senhor mesmo, ela diz, alguns dizem que Jesus está lá. Jesus está do outro lado do monte. A palavra de Deus nos ensina a não ir. Devemos guardar a nossa fé e não deixar o câncer tomar conta de nós. Os falsos ensinos, irmãos, ele tem este propósito como uma doença. Você buscar, mas vivemos no tempo da graça. Não é necessário você ficar pagando o preço assim, não. Você orar, você jejuar, você se privou das coisas do mundo. Mas aí quando eu vejo uma pessoa do meu lado melhor que eu aí, né, Natália? A pessoa está melhor do que eu ainda na igreja, fazendo coisas piores do que eu. E aquilo vai trabalhando na cabeça da pessoa. Aquilo vai trabalhando na cabeça da pessoa. E a pessoa começa, aquela pessoa que era cheia do Espírito Santo, começa a nascer-se a dúvida no teu coração. Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou me consagrar? Se a pessoa está andando dessa maneira e está melhor do que eu. Esse ano, irmão, foi um ano que eu até falo, comentei esses dias, falei assim: Senhor, é para arriscar das lembranças. Mas ao mesmo momento, eu já me corrigi e falei assim: mas foi um ano de vitórias. Foi um ano a qual eu vi a mão do Senhor cuidando de mim. Glória a Deus. Deus me deu 2 livramentos de morte, 2 acidentes de carro. Um numa serra, descendo a Serra de Guará. A gente pegou um lençol da água, esse lençol tirou o carro da estrada. A gente estava em 5 pessoas no carro. O outro foi em São Paulo. Chegando em São Paulo, passei o 3º pedágio, passei o rodoanel. O trânsito para. A gente estava indo para uma reunião no trabalho. Estávamos em 5 pessoas no carro. Irmãos, e quando eu olho para aquele caminhão, quando eu vejo o desenho do acidente, foi as mãos de Deus que freou aquele caminhão. Não tinha uma marca de freio. Não tinha um sinal de borracha no asfalto. Aquele caminhão foi parar com um impacto no nosso carro. A gente já estava em 5 pessoas dentro do carro. Foi um ano, irmãos, difícil. Está sendo um ano difícil.
Mas, porém, nas dificuldades que nós vemos o cuidado do Senhor. Verdade, Jesus. Aquilo, irmão, talvez que a nossa boca não abra para glorificar e exaltar Deus quando nós estamos vivendo a bênção da abundância. Aquele momento de reflexão, como o próprio Salomão escreve, que melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. É por isso, igreja. É de pensar a vida, de refletir na vida, de refletir nos cuidados do Senhor sobre nós, em tudo aquilo que Ele tem feito, guardado. O inimigo ele pode se levantar, mas existe um Deus que vela por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. O inimigo ele pode querer, igreja, nos intimidar, mas existe um Deus que ele não dorme. Aleluia. Existe um Deus que não tosqueneja. Existe um Deus que trabalha em prol de todos aqueles que o amam. Como Paulo mesmo escreve, as aflições do mundo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Glória a Deus. Então Judas, igreja, ele nos faz lembrar que nós devemos nos apegar nas promessas. Nós devemos nos apegar nas coisas eternas. Nós devemos nos apegar, irmão, daquilo que o ladrão, a ferrugem, a traça não pode consumir, não pode roubar. Porque, irmão, se nós começamos a olhar para as nossas adversidades, talvez as afrontas que o inimigo tem se levantado, nós não guardamos a nossa fé, a nossa esperança. Comece a observar aquilo que Deus tem feito na tua vida. Comece a observar aquilo que Deus tem feito na tua família. Pare para observar, não espere o dia mau chegar, não. Não espere a luta chegar, não. Busque força, busque vigor, busque estar firme. Porque o dia mau ele chega. O diabo ele está aí para nos confundir, para nos enganar. Se nós não tivermos palavra no nosso coração, se nós não tivermos a presença do Espírito nas nossas vidas, nós seremos enganados, nós seremos confundidos. É isso que te faz diferente dos demais, igreja. Não é o seu modo de falar, não é o seu modo de vestir, mas sim a presença de Deus sobre nós. É a presença do Espírito Santo sobre nós que faz a diferença. Porque vai ter pessoas que vão vestir igual a você, vai ter pessoas que vão falar igual a você, mas que não tem a essência do Espírito Santo de Deus. No discipulado dessa semana, nós estamos estudando sobre os dons espirituais. E nesses dons espirituais, quando nós se aprofundamos em discernimento de Espírito, irmão, se nós não tivermos discernimento de Espírito, nós seremos levados, como aqui Judas mesmo diz, como nuvens sem chuva. Qual é o propósito da nuvem? É guardar água. Se ela não está cumprindo o seu propósito, ela só é levada de canto a canto por vento vivendo. Paulo, irmãos, ele repreende o espírito de adivinho de uma mulher. Por quê, igreja? Porque a presença de Deus estava sobre ele. Quando lemos Atos 16, se eu não me engano, 16, 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos 16, 16. Glória a Deus, aleluia.
mulher ela fala para Paulo. Eu achei muito interessante essa fala, igreja. Nós devemos estarmos revestidos do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos na presença do Espírito Santo de Deus, nós seremos levados por palavras, nós seremos levados por aparência. Essa seguindo a Paulo e a nós canal dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que essa mulher falou de errado? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela na mesma hora. Ela saiu. É pelo que ele ouviu e viu? Ou pela presença do Espírito que estava sobre ele? Discernimento do Espírito. Devemos buscar o discernimento do Espírito como Eliseu não teve ao seu servo Geazi, a qual Geazi ele usurpou a oportunidade de ganhar presente de Naamã. Sabendo que Eliseu ele nega esse presente, ali Geazi ele deu uma oportunidade de receber esse presente. Então ele vai atrás de Naamã escondido de seu senhor. Quando chega lá, ele diz: encontrei 2 homens, preciso de 2 mudas de vestes e um pouco de ouro e prata. Então Naamã, com seu coração, irmãos, aquebrantado, cheio da presença de Deus, porque ali acabaram de receber um milagre. Quando vê alguém, um servo de Deus, fala assim: estou precisando, ele vai lá e abençoa. Quantos igrejas do Senhor são oportunistas dentro da obra de Deus, brincando com a fé alheia, brincando com a fé dos irmãos. O Júlio acabou de receber um milagre, eu sabendo da bênção dele, orando junto. Eu vou lá: varão, estou precisando, está bem. Eu já sei que ele recebeu, eu sei que ele tem. Porém, eu aproveito a oportunidade, porque o Júlio está alegre, o Júlio está feliz, acabou de ser abençoado, e eu sei que ele tem, e eu sei que ele não vai desamparar o servo de Deus. Eu vou lá agora. Quantos existem no meio da obra de Deus, da casa de Deus? Aproveitadores. Aproveitadores. Você sabe qual que é a porção desse aproveitador? Daí, esse homem ele recebe de Naamã essa bênção, porque Naamã estava abençoado, ele já ia dar tudo mesmo, que era dar 2 de roupa para esse homem. O que era dar 2 moedas de prata? Ele aproveitou a oportunidade, escondeu de seu senhor de Eliseu, guardou as mãos de roupa, guardou a prata, e se apresenta a Eliseu. Eliseu cheio do Espírito Santo de Deus. Nas minhas palavras: você acha que eu não sabia onde você estava? Não, eu não saí daqui não. Não fui a lugar algum. Você acha que o meu coração não foi contigo quando você foi atrás de Deus? Você acha que o Espírito que está em mim não me falou? Agora a lepra que estava em Naamã recaia sobre ti. E naquela mesma hora, Geazi ficou leproso. E esta igreja era a preocupação de Judas. Se revista, porque existem pessoas assim. Se fortaleça, porque existem enganadores, existem usurpadores.
já traz os ais, ou seja, os juízos que virão contra as pessoas que praticam tais coisas. A preocupação de Judas era: igreja do Senhor, se fortaleça, batalha para a sua fé. Agora, deixa que deles cuida quem? O Senhor. O nosso papel é o quê? Se fortalecer. O nosso papel é o quê? Estar firmes. E deixa que dos tais cuide o Senhor. Aqui Judas ele dá até o exemplo de um arcanjo Miguel lutando com Satanás pelo corpo de Moisés. Qual que foi a atitude do arcanjo Miguel? O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E esse é o papel da igreja do Senhor. Faça aquilo que está nas tuas mãos, que é se fortalecer. E dos enganadores, cuida o Senhor. E dos enganadores, cuida do Senhor. Verso 4 diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador do Senhor. Ele é o único. Nós, Jesus Cristo. Mas quero lembrar, como a quem uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Existe uma promessa. E nós, irmãos, às vezes nos deixamos enganar. Nos deixamos levar, achando que quem tem promessa não morre. Eu quero te dizer que a promessa está sobre a igreja. Para mim se enquadrar na promessa, eu tenho que estar onde? Dentro dela. Dentro da igreja. A promessa é sobre a igreja. Mas se eu não for igreja, a promessa é sobre Israel. Mas Israel não recebeu Jesus. Até quando? Deus me fez a promessa: vou te livrar da escravidão. Mas quando eu estava no deserto, murmuraram contra Deus. Sabe o que Deus fez? Mata todo mundo. Porque não tem confiança. Não tem confiança nas promessas de Deus. A promessa é sobre o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava ali mais murmurado. Deus fala assim: é o povo de Israel, então vou mandar o povo de Israel. Essa geração aqui, ó, não entra. A geração depois dele entra. Esse é Israel agora. Essa é Israel agora. Então nós devemos ter a noção, irmão. Nós devemos ter a noção que aqueles que praticam obras tais sofrerão duro juízo do Senhor. E isso está dentro da igreja, isso está no meio do povo. Quando, olha irmão, como interessante é, quando o povo estava no deserto, a palavra de Deus, ela diz que no meio do povo estavam os não israelitas, ou seja, servos do povo judeu, porém que era do Egito. Ali na peregrinação saíram todos juntos. Quem que lembra, quem que começa a inflamar a igreja? O povo israelita. Que lá no Egito tem pepino, lá no Egito tem melão, estou com saudade dos peixes, estou com saudade da comida. Aqui só tem este maná. O povo não israelita, não se esqueça da promessa.
batalhe pela sua fé. Porque muitos não israelitas, ou falsos profetas, como trata Judas, estarão na casa de Deus para te fazer lembrar dos pepinos, dos melões, da comida lá do Egito. Se nós não nos fortalecermos, se nós não nos fortalecermos na nossa fé, nós seremos levados e seremos destruídos antes mesmo de entrar dentro da terra prometida. A promessa está sobre Israel, mas eu tenho que permanecer no meio do povo de Israel. A promessa está na igreja, mas eu tenho que permanecer dentro da igreja do Senhor. Eu tenho que se enquadrarmos dentro dos requisitos de igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, existe um juízo. Agora lembrei, o nome era vulgo, os não israelitas. O vulgo estava no meio do povo de Israel. Os não israelitas eram conhecidos como vulgo. E o nome que vai lembrar está em Números, que está essa descrição. Mas o vulgo estava no meio do povo israelita e fez lembrar o povo da comida do Egito. E começaram a murmurar contra Deus. É tipo assim: o que Deus me dá não me convém, não me sustenta. Quando eu começo a lembrar das demais coisas, eu estou insatisfeito com as coisas de Deus. Eu estou insatisfeito com o que Deus me faz. Eu estou insatisfeito com o que Deus me dá, porque a comida de lá é melhor. A vida que eu tinha lá era melhor. Então você está dizendo: Senhor, o que o Senhor faz para mim não está bom. Sabia? É isso. Se é cuidado, se é guardado, tem comida, tem roupa, tem casa. Mas se eu sou murmurador, eu estou dizendo: o que o Senhor me dá não é o bastante. O que o Senhor faz por mim não é o bastante. Devemos ter, irmãos, essa noção que Deus nos dará juízo. Então o povo da promessa tirou do Egito, murmurou no deserto, foi destruído. Depois outro exemplo, Judas diz: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os anjos não guardou, irmãos, o seu principado, ou seja, não guardou a sua posição, não permaneceu no lugar que Deus os criou e ordenou para permanecer. Ou seja, o que o Senhor está me dando não é o bastante, eu vou querer mais. O que o Senhor me dá dentro da casa de Deus não é o bastante, eu vou sair aí para procurar mais. Então, para ele foi reservado a escuridão e em prisões eternas, até o dia do juízo, até o juízo daquele grande dia. Outro exemplo, João ele dá assim como Sodoma e Gomorra. Verso 7, assim como Sodoma e Gomorra, e a cidade circunvizinha, que havendo se corrompido como aqueles indo após outra carne foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então a preocupação de Judas era o que, irmão? O salário do pecado é a morte. Como Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, verso 3. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, igreja, nós não devemos se deixar
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E contudo também este, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando disputava, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, quando você vê algo tal, entrega na mão de Deus. É o Senhor quem vai fazer. A palavra de Deus diz que arcanjo Miguel não ousou lançar maldição. Porém, ele disse: o Senhor te repreenda. Existe coisa que é para nós fazer, irmãos. Existe coisa que é só Deus quem pode fazer. Existe coisa que é para nós fazer. Existe coisa que é somente Deus quem pode fazer. O Senhor te repreenda, ou seja, é o Senhor quem vai fazer. O juízo cabe a Deus. Este, porém, dizem mal do que não sabe daquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Olha para você ver, irmão, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui vemos nos exemplos de pessoas que se desviaram, se afastaram, se deixaram levar pelo coração da inveja, pelo coração da ganância, pelo coração da rebeldia. Caim invejou a obra de seu irmão. Caim, irmão, ele inveja a obra do seu irmão. O seu irmão agrada a Deus, Caim se revoltou. Seu irmão agradou a Deus com o seu sacrifício, Caim inveja e se revolta. Muitos são levados, irmãos, como o profeta Balaão. São levados pelo valor do prêmio. São confundidos, enganados por dinheiro. A ganância. Vemos 3 exemplos aqui que Judas nos deixa sobre a inveja de Caim, sobre a ganância de Balaão e sobre a rebeldia de Corá. E são coisas, irmãos, que consomem a vida do crente. Nós, como servos do Senhor, nós devemos nos resguardar da inveja, da ganância e também, irmão, da rebeldia. E também da rebeldia. São coisas, irmãos, que roubam as promessas do crente. São coisas que roubam a promessa do crente. A rebeldia de Corá serviu, irmãos, para que Deus abrisse uma fenda no chão e engolisse várias pessoas. Deus abriu um buraco no chão. A rebeldia, a inveja de Caim, ele saiu da linhagem da promessa, saiu da linhagem da bênção. A ganância de Balaão fez mostrar para ele o que ele realmente era, porque aquilo que ele não podia discernir como profeta, uma jumenta irracional consegue ver com seus olhos a presença do anjo de Deus. Nós, irmãos, quando nós desviamos da promessa de Deus, a palavra de Deus nos compara como animais irracionais. E o maior exemplo que a palavra de Deus ele pode nos dar, Balaão, ele tenta andar por um caminho, a jumenta vê o anjo com a espada ganhada e recusa. Vai por outro caminho, vê o anjo com a espada ganhada e recusa. Vê agora no lugar que não tinha saída, e essa jumenta vai dentro. Esse homem começa a espancar a jumenta.
onde essa jumenta ela tem um diálogo com Balaão. Por que você está me batendo? É bem dessa maneira, olha para você ver como que você está sendo. Esse animal falando para Balaão. Olha como você está sendo espiritualmente. É um tapa na cara. Um homem que era constituído como profeta. É um profeta pagão, porém, olha o que Deus nos compara. A sua jumenta, ela viu aquilo que os olhos dele não podiam ver. Nós não somos desobedientes a Deus, nós não temos os mistérios de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos ver e sentir o espiritual de Deus sobre nós. Se tornando como animais irracionais. E a rebeldia de Corá condenou ele e toda a sua família. E todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Abriu-se um buraco no chão e foram consumidos. Então, igreja, nós, como igreja do Senhor, nós devemos apenas nos guardar firmes nas promessas. Como arcanjo Miguel, você pode estar numa luta travada, mas quem dá o juiz é Deus, você que é o arcanjo Miguel. Então a igreja não se preocupe, apenas se fortaleça. Não se preocupe com aquele que prospera impiamente, com aquele que prospera com aquilo com bens que não são seus. O Senhor te repreende. Então, irmão, Judas, ele nos alerta para esta luta, para esta batalha. Agora lemos, irmão, no verso 20. Sabemos que os falsos profetas estão aí. Sabemos que este câncer está no meio da igreja. O câncer chamado falso profeta. Se ele não for identificado e tratado, ele pode tomar conta do corpo. Ele pode tomar conta do corpo. Daí João ele diz, mas vós amados, edificando vós, a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus. O que? Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então a nós nos resta nos edificar a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Ajudador, como Paulo escreve aos Romanos, que em meio a choros inexprimíveis, ele leva nossas orações ao Pai. Ele que intercede por nós. Então devemos nos fortalecer, nos edificar, orando ao Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos a caridade de Deus, o amor de Deus, esperando, devemos esperar a misericórdia de nosso Senhor. Então nos resta esperar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E a piedade de alguns que estão duvidosos. Nós devemos estar fortalecidos para ajudar aqueles que se encontram com o coração duvidoso. Aqueles que se encontram com o coração duvidoso. E salvai, verso 23, e salvai alguns, arrebatando do fogo. Desde deles misericórdia com temor, aborreceram até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Devemos, irmãos, apenas nos guardar firmes para ajudar
aquele que se encontra com o coração duvidoso. Então, irmão, dentro da igreja, existe aquele que está firme, existe o falso e existe o duvidoso. Aquele que está firme, ele não é confundido e enganado. Mas aquele que é duvidoso, ele é levado como uma nuvem sem água. Então, irmão, aquilo que for enxertado, colocado em seu coração, isso virará lei no seu coração. E nós, como servos do Senhor, nós devemos estar fortalecidos para poder ajudar aqueles que se encontram duvidosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Verso 25 diz: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Antes os irmãos colocam de pé em nome de Jesus, vamos ficar fazendo uma oração para agradecer a Deus por esta palavra, por este momento, em nome de Jesus. Oremos. Eterno e bondoso Deus, em nome de Jesus, Pai amado, eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nesta noite, que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer, nos encher, Pai, da Tua presença, da Tua graça. Traga sobre nós, Senhor, a Tua virtude. Se, meu Deus, meu Pai, a Tua presença. Fala para os nossos corações, que essa palavra, Pai, venha ser, Pai, firmada, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nossos corações. Pai, que nós venhamos, Pai, a ter força, Senhor, meu Deus, meu Pai, nas Tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, que nessa noite, que o nome do Senhor vai ser glorificado, exaltado, e que nós tenhamos, Pai, convicção, Pai, na nossa fé, bem sabendo, Pai, que o juízo pertence ao Senhor. Ao Senhor vai ser a honra e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças